Fala galera, beleza? Professor Erickson aqui. Então, ainda estou no volume 2. Hoje eu vou passar História um, o capítulo 9 e o capítulo 10 para a gente encerrar a História um, essa apostila do volume 2. E na próxima semana a gente encerra a apostila para começar a apostila nova, beleza? Eu estou aqui com História um, página 35, capítulo 9, República Oligárquica, Revoltas Urbanas. Da mesma forma do que a gente já estudou em vídeos anteriores sobre as revoltas rurais, as revoltas urbanas têm a ver com a questão do descontentamento social que existia no período da República Oligárquica. A República Oligárquica ela foi criada com políticas para favorecer só as oligarquias, enquanto inexistia um planejamento social. A estrutura social, o povo, ela era exclusa de todas as situações favoráveis para a sobrevivência ali do povo brasileiro. E assim, com essa dificuldade de se manter, a população começou a se revoltar contra a República e vem com essa questão da revoltas urbanas, como as que aconteceram no Rio de Janeiro, como a revolta da vacina, né? Que foi uma revolta iniciada no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, nesse período da República Oligárquica, era a capital da República. E para melhorar essa imagem da República, eles iniciaram um processo de modernização do Rio de Janeiro, para dar uma imagem melhor para essa República, né? E iniciaram várias transformações na urbanização do Rio de Janeiro, que eles estavam tentando deixar o Rio de Janeiro como se fosse uma Paris tropical. Então foram criadas várias obras para modificar, trazer a urbanização para o Rio de Janeiro. Antes, a cidade do Rio de Janeiro ela tinha ruas sujas e estreitas, o que proliferava bastante epidemias, como a malária, a varíola e a febre amarela. Iniciam várias reformas no Rio de Janeiro, né? Eles contratam um engenheiro chamado Pereira Passos, tanto que essas reformas no Rio de Janeiro é conhecida como Reformas Pereira Passos, né? E também referente à saúde e ao saneamento básico para melhorar essa questão das epidemias, eles vão contratar um médico sanitarista chamado Oswaldo Cruz, que até hoje tem um centro de pesquisa lá no Rio de Janeiro chamado Fiocruz, que é em homenagem ao Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz, para acabar com essas epidemias, ele desenvolve uma ideia de vacinas obrigatórias, principalmente para a varíola, né? Ele começa a obrigar a população a ser vacinado contra essa doença, contra a varíola. Isso não foi de gosto da população, porque eles eram contrários a essa obrigatoriedade da vacinação. E sem contar várias outras situações, como levantar a manga do braço das moças para elas tomarem a vacina. Alguns encaravam isso como uma questão de pudor. E eles eram contrários a essa ideia da vacinação, né? E eles começaram a se revoltar, e assim surge a revolta da vacina, onde populares vão tomar conta da cidade, né, e vão se manifestar contra essa obrigatoriedade da vacina. A República ela vai intervir com a polícia, né, e vai reprimir essa revolta. Os líderes dessa revolta eles vão ser desterrados, né, no Acre, vão ser banidos para o Acre, alguns vão ser presos no Rio de Janeiro e outros vão ser expulsos do Brasil. Outra revolta, também acontecida no Rio de Janeiro, dessas revoltas urbanas, foi a revolta da Chibata, que aconteceu na Marinha, né, onde a Marinha aplicava castigos, né, corporais para quem cometesse algum delito dentro da Marinha. E durante um período isso começou a não ser mais aceito pelos marinheiros, porque depois da Guerra do Paraguai, eles começaram a questionar como é que você vai castigar, né, principalmente com chicotadas, uma pessoa que era considerada um herói de guerra. E eles começaram a ir contra essa ideia dos castigos corporais. E em novembro de 1910, eles iniciam a revolta, né? E essa revolta, eles queriam a mudança na legislação da Marinha, desses castigos corporais, né? João Cândido, o almirante negro, ele é o líder dessa revolta, né?
e eles vão pegar as embarcações, vão apontar os canhões para o Rio de Janeiro e vão ameaçar, bombardear o Rio de Janeiro se o Congresso não aceitasse as suas reivindicações. E observando essa situação, o Congresso ele vai aprovar uma lei de anistia aos revoltosos, né? E vai abolir os castigos corporais na Marinha. Só que eles pegaram João Cândido como Cristo, né? Alguém tinha que pagar por essa revolta, alguém tinha que servir como exemplo. E o João Cândido ele foi preso durante um tempo, ele ficou preso, depois ele foi internado em um hospital para louco e saindo da Marinha, ele vai viver trabalhando vendendo produtos de pescaria, né? Até morrer em 1969. Essas revoltas vão revelar que a República ela tinha bastante problemas, principalmente na questão social. Na página 45 de História 1 ainda, capítulo 10, a gente vai observar o Brasil no contexto da Primeira Guerra, o processo de industrialização e a questão social do Brasil, né? A Primeira Guerra Mundial, que a gente já estudou em outros vídeos, foi uma guerra que aconteceu só no território europeu. O Brasil ele ficou de fora dessa guerra, principalmente com ataques no nosso território. Durante esse período da guerra, de 1914 a 1918, o presidente era Venceslau Braz, né? Esse presidente ele vai impulsionar a industrialização nesse período da Primeira Guerra Mundial, porque o Brasil ele importava muitos produtos que vinham da Europa. E com a guerra em si, esses produtos não estavam mais chegando ao Brasil, então eles tinham a necessidade de produzir aquilo que vinha antes da Europa, né? E assim inicia o processo de industrialização no Brasil, para eles terem aqueles produtos que não estavam mais chegando aqui no Brasil. E também vão aproveitar nesse período o declínio do café, e eles tinham que arrumar uma nova forma de manter a economia brasileira. O café ele vai entrar em declínio porque muito das exportações do Brasil, né, do café para fora, principalmente para a Europa, não estavam mais sendo enviadas, não estavam mais lucrando com a exportação do café. Muito por causa da guerra, porque os países europeus estavam envoltos da guerra, né? Esse processo de industrialização vai trazer alguns tipos de indústrias para o Brasil. Inicialmente, a indústria de consumo, né, de produtos alimentares, né, principalmente a indústria de alimentos, que entre 1920, né, por volta de 1920, vai se tornar o primeiro produto econômico do Brasil, né, a indústria de alimentos. Entre 1910 a 1930, a indústria de consumo, né, de alimentos e produtos que era necessário para o consumo público aqui no Brasil se tornou bastante interessante na economia brasileira. A partir de 1930, inicia a indústria de base, que era a produção do aço e do ferro, né, que era utilizado na indústria civil. Entre 1930 até 1950, o Brasil passa por uma evolução técnica, né? E inicia a indústria de bens de consumos duráveis, de alta tecnologia, como os automóveis e os eletrodomésticos, como geladeira, televisão. A partir de 1970, já no período da ditadura militar, inicia o processo de indústria de segurança nacional, uma produção bélica, onde o exército vão produzir armamentos para dar mais corpo a esse exército, né? Trazendo as indústrias para o Brasil, né, esse processo de industrialização do Brasil, traz também o movimento operário, porque existe a indústria, né, a produção, mas tem que ter alguém para produzir, e era o trabalhador. E esse trabalhador ele começou a se organizar aqui no Brasil para exigir melhores condições de trabalho, e assim surgem os movimentos operários. Principalmente porque a mão de obra que trabalhava nas indústrias aqui no Brasil eram de imigrantes, e imigrantes que vinham da Europa, né, fugindo da guerra, e chegando aqui, eles que sabiam já, pelo aquele processo de industrialização na Europa, eles já sabiam a forma de trabalho industrial,
e também já tinham conhecimento das doutrinas sociais lá da Europa. E assim eles começaram a impor essa ideia de melhores condições de trabalho e exigir as melhores condições de trabalho para eles. Esses movimentos eles vão garantir os direitos dos trabalhadores, né? Inspirados nos movimentos europeus. Vão ser criados aqui partidos políticos que vão ir em defesa dessas reivindicações dos trabalhadores e algumas doutrinas sociais aqui no Brasil, como o socialismo reformista, que eram organizações operárias que pressionavam os empresários para que eles assim dessem essas melhorias no local de trabalho para os trabalhadores. O trabalhismo, que eram reivindicações feitas aos governantes pelos partidos políticos que foram criados, partidos trabalhadores, né? E o anarquismo, que era a cooperação entre os indivíduos se libertando da tutela do Estado, ou seja, os trabalhadores unidos sem o Estado pressionando, sem o Estado organizando a produção dos trabalhadores. Nesse movimento operário, exigindo as melhorias de condições de trabalho, esses trabalhadores vão se organizar e vão iniciar o processo de greves. As greves era a arma que os trabalhadores tinham para exigir as melhorias que eram interessantes para esses trabalhadores, né? Essas greves elas vão ser muito importantes para as melhorias das condições desses trabalhadores. Tanto que, por meio das greves, né, e desses movimentos operários e das lutas, os trabalhadores vão conseguir, em 1923, que criam, né, o Conselho Nacional do Trabalho para organizar a forma dos trabalhos. Né? Em 1925, vai ser criada a Curadoria de Acidentes dos Trabalhos para dar mais apoio ao trabalhador, principalmente na questão de sofrer algum acidente. Em 1925 também vão criar a ideia de férias, de 15 dias de férias remunerada para esses trabalhadores. Agora eles iam trabalhar e iam ter 15 dias para descansar o seu corpo sendo remunerado, né, para poder se restabelecer e assim voltar a trabalhar. Mas essas lutas já iniciam bem antes, tanto que em 1917 o movimento operário ele vai conseguir a diminuição da jornada de trabalho. A jornada de trabalho vai passar para 8 horas de trabalho diário, que é um ganho, né, dessas reivindicações, desses movimentos, que até hoje ainda é assim, a gente ainda trabalha 8 horas diárias e outro tempo a gente tem para organizar a nossa vida e descansar. Beleza, galera? Até a próxima. Continue com o estudo de vocês. Valeu!